Se você acha que Jonas era um desobediente, eu vou te mostrar nesse vídeo que ele não era um desobediente e que a história de Jonas tem muito mais a ver com a tua vida do que você imagina. Seja você cristão ou não, certamente você conhece a história de Jonas. Que Jonas era um profeta e Deus falou com ele para ir para uma cidade chamada Nínive. E vai lá e clama contra Nínive. Por quê? Porque Deus enxergou que Nínive estava muito afastada da retidão. O pecado estava tomando conta, ou tinha tomado conta da cidade, e precisava alguém pregar a palavra de Deus para que houvesse para aquela cidade a possibilidade de voltar atrás e de se arrepender. Mas Jonas desobedeceu ao comando que recebeu de Deus e pegou um navio e foi para outro lado, foi para uma cidade chamada Tarsis. E aí veio a grande tempestade, Jonas se lançado ao mar, e uma grande baleia engoliu Jonas. Então nós sempre ouvimos as pregações que Jonas era um desobediente. Mas pensemos o seguinte: Jonas era um profeta de Deus. Como profeta de Deus, ele precisava estar apto a ouvir a voz de Deus. E aqui nós devemos considerar que não é fácil estar apto a ouvir e entender a voz de Deus, sobretudo em meio ao grande barulho da vida, da nossa mente, das pessoas, da nossa consciência. Devemos considerar que se ele estava apto a ouvir a voz de Deus, é porque ele era um homem de oração. Porque quem quer ouvir e entender a voz de Deus deve ser uma pessoa de oração. Deus fala conosco, mas para nós estarmos aptos a entender o que é apenas o nosso coração, o que é a nossa consciência, nós devemos ser pessoas de oração. É em oração que nós vamos ter uma maior capacidade de entender a voz de Deus. Outra coisa, se Jonas recebeu uma missão de pregar contra uma grande cidade, uma cidade de tamanha importância naquela época, nós devemos entender que ele já tinha recebido missões anteriores, e que ele já tinha uma intimidade com Deus, e ele já tinha um histórico de obediência a Deus, porque Deus simplesmente não passa, não pula etapas num relacionamento e de repente, do nada, passa uma missão dessa sem conhecer a pessoa, sem conhecer o profeta. Então aqui nós podemos considerar assim, que Jonas, naquele caso específico, foi desobediente. Agora você ou eu parar e dizer que Jonas era um desobediente não condiz com a situação. E assim também é na nossa vida. Nós que buscamos a Deus, nós temos, e muitas das vezes, um histórico de relacionamento com Deus, de oração e de obediência. Mas, às vezes, nos afastamos daquilo que é a vontade de Deus, por nos afastar da intimidade, por nos afastar da oração. Cabe a mim e a você se aproximar de Deus por meio da oração, e permitir que Ele faça parte da nossa vida com aquele relacionamento diário. Porque ainda que ele fosse um obediente, naquele momento desobedeceu. E por aquela desobediência lhe veio a provação, lhe veio a adversidade, que foi parar no fundo do mar, no ventre de uma baleia, que foi ser lançado envergonhado em um navio. Era um servo de Deus e estava errado. Então cabe a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a partir desse dia, ter consciência disso.
e buscar cada vez mais a Deus em oração, incluir Ele em nossa rotina diária de orações, assim como nós fazemos as refeições para o nosso corpo, muitas vezes o café da manhã, o almoço, o jantar, alguns já incluem lanches nesse meio termo. Então que nós venhamos a fazer orações diárias também. É um exemplo de Daniel que orava 3 vezes ao dia. Que tal nós começarmos o dia com uma oração, às vezes uma oração rápida no horário do almoço, no decorrer do dia, e uma oração também para fechar o dia. É que fazendo assim, com certeza, nós estaremos mais próximos de Deus e mais aptos a continuar em obediência.